Alô, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha só, gente, essa aula é uma aula muito peculiar, muito específica para aqueles alunos que são do itinerário de carreiras militares e que ficaram com a nota em recuperação no segundo trimestre, tá bem? Então, a prova de recuperação de vocês é composta de uma parte do conteúdo da base comum, como a professora Cláudia já explicou, inclusive já trabalhou com esses conteúdos na aula específica, na aula anterior, e essa aula agora, uma aula de 30 minutos, nós vamos retomar alguns slides que foram trabalhados ao longo do segundo trimestre para abordar aqueles temas que devem aparecer na tua prova de recuperação, tá bem? Espero que vocês tenham um bom resultado, são assuntos que nós já vimos e que vão aparecer aqui de novo. Então, como é uma aula de revisão, e eu sempre falo isso, a aula de revisão é mais condensada, voltada para a prova. Se você tiver alguma dúvida, quiser aprofundar mais algum desses assuntos, você pode retomar a aula principal que está lá no AVA, né? Com os títulos, então é fácil você localizar, identificar e retomar se você quiser aprofundar um outro conteúdo. Os assuntos trabalhados no segundo trimestre e que vão compor a tua AR, a avaliação de recuperação, são dinâmica demográfica, recursos minerais e matriz energética. E é sobre isso que nós vamos falar aqui agora, não é? Primeiro nós teremos uma questão sobre teorias demográficas, né? Eu não vou aprofundar cada uma delas, eu vou me ater à neomalthusiana e à reformista. É importante que você saiba a diferença entre elas. Então, muito rapidamente, a teoria malthusiana, que foi a primeira, é aquela que fala que a população cresce segundo uma progressão geométrica e a produção de alimentos segundo uma progressão aritmética. Então, em determinado momento, você vai ter mais bocas para comer do que alimentos, e aí você vai impactar em crises, em conflitos, em epidemias. Essa é a teoria malthusiana lá de trás. Toda a teoria de raiz malthusiana pensa, assim, é neomalthusiana, ecomalthusiana, pensa no enfrentamento do problema que eles estão analisando a partir do controle de natalidade. Se você controla a natalidade, tem menos pessoas e daí você tem então o enfrentamento do problema. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, e isso é o que me importa agora, eu vou tratar dessas duas. Então, na metade do século passado, do século XX, com o fim da Segunda Guerra Mundial, várias pessoas, vários estudiosos se debruçaram para estudar o problema do subdesenvolvimento. Dentre eles, alguns demógrafos que estudam os problemas a partir da demografia. E aí a corrente malthusiana foi retomada e chamada de neomalthusiana, né? Os economistas e demógrafos que advogavam por essa corrente, eles argumentavam o seguinte: o problema dos países do terceiro mundo, os países periféricos nesse momento, é que há uma natalidade muito alta, nascem muitas pessoas e não dá para distribuir os recursos. Então, qual seria a solução? Controla a natalidade, que você tem menos pessoas nascendo e uma possibilidade maior de distribuir os recursos, os parcos recursos do terceiro mundo, naquele momento terceiro mundo. Em oposição às ideias neomalthusianas, vêm os reformistas. Os reformistas falavam o seguinte: a alta natalidade dos países periféricos não está relacionada ao fato deles serem pobres. Está relacionada exatamente ao fato da população não ter informação, não ter acesso a métodos anticonceptivos, não ter inserção no mercado de trabalho, as mulheres especialmente. Então, o argumento dos reformistas é o seguinte: não precisa controlar a natalidade para enfrentar o subdesenvolvimento. Você tem que dar informação, acesso ao mercado de trabalho, que naturalmente a população vai estabelecer o seu controle, né? O que é que muda fundamentalmente de uma para outra? Os neomalthusianos acreditam que a alta natalidade é a causa do subdesenvolvimento, ao passo que os reformistas falam que a alta natalidade é somente uma consequência do subdesenvolvimento.
Essa é a ideia principal. A ecomalthusiana ou econeomalthusiana tem a ver com a temática ambiental, nós não vamos cobrar. Até coloquei aqui a imagem do Thanos que eu utilizei na aula na época, né, para fazer menção a essa teoria que diz que a crise ambiental do planeta é porque tem muita gente, então você tem que diminuir a população para evitar o colapso ambiental. Mas essa daqui nós não vamos trabalhar. Na tua prova é importante que você saiba a distinção entre a neomalthusiana e a reformista. Outra coisa bem importante, vocês vão me desculpar, vou colocar aqui em cima a imagem e o cronômetro. Você vai precisar saber fazer análise de pirâmides etária. A pirâmide etária é um retrato, é um foco, não é? De um determinado momento, de uma determinada região. Ela mostra explicitamente a distribuição da população em gênero, ou seja, homens à esquerda, mulheres à direita, e por diferentes faixas etárias, não é? Como vocês podem ver aqui. É claro que você tem uma distinção muito grande entre países desenvolvidos. Compare aqui, por exemplo, o Japão com o Afeganistão. São dois extremos. O Afeganistão é um país com muitos problemas, um país com uma pequena longevidade, as pessoas vivem pouco, com a grande natalidade. Olha só. Então você tem essa população até os 19 anos, que são considerados jovens, formando a maioria da população no Afeganistão. Natalidade muito alta e uma expectativa de vida pequena. A base da pirâmide é muito larga. Ao passo que no país como o Japão, você tem a natalidade já bem controlada, você vê que há um afunilamento da base da pirâmide etária e a população acima de 65 anos é bastante numerosa, o que mostra que muitas pessoas alcançam idades superiores aos 65 anos. Olha a comparação dessa faixa aqui de idosos, né? 65 entre o Afeganistão e o Japão. Então aqui você tem um formato mais piramidal mesmo nos países periféricos, ao passo que nos países centrais, que já passaram pela transição, fica parecendo uma pirâmide invertida. A base encurta e lá em cima você tem um alargamento, não é? A pirâmide etária acompanha o processo de transição demográfica. A transição demográfica é um gráfico que pode ser amplamente utilizado em toda a região, em todo o país e mesmo no mundo, não é, gente? Deixa eu desenhar aqui que eu acho que vai ser importante. Aqui. Então, todos os países do mundo, todas as regiões, ou estão passando ou já passaram pela transição demográfica. O que é a transição demográfica? É a saída de uma situação de alta natalidade e alta mortalidade. Mortalidade é essa linha de baixo, natalidade é a linha de cima, né? Taxa bruta de natalidade, taxa bruta de mortalidade, como vocês podem ver aqui, ó. Taxa bruta de natalidade, taxa bruta de natalidade. Então, a passagem da transição demográfica é a saída de uma situação de alta natalidade e alta mortalidade para uma situação de baixa natalidade e baixa mortalidade. Se um país onde se morria muito, se nascia muito, chega a uma situação onde se nasce pouco, se morre pouco, eu posso afirmar que esse país teve ganhos sociais. Na verdade, morria-se muito, morre-se menos. Nascia-se muito, muita mortalidade infantil, inclusive, nasce menos. Eu posso sim considerar que a passagem pela transição demográfica significa ganho social. Agora, eu não posso afirmar que todo país que passou pela transição demográfica é um país desenvolvido, porque o desenvolvimento não tem a ver somente com os dados demográficos. Esse é um indicador, mas eu não posso. A Argentina, por exemplo, já concluiu a transição demográfica. O Brasil está na fase final da transição demográfica e nem por isso eu posso dizer que Brasil, Argentina, Chile, Uruguai são países desenvolvidos, tá bem? Repito, a passagem pela transição significa sim que a população teve ganhos sociais. Morre-se menos hoje do que se morria anteriormente, mas não significa que o país seja um país desenvolvido, por exemplo. Essa é a situação bem peculiar do Brasil, né? A transição eu posso dividir em alguns momentos. Deixa eu passar um traço aqui, ver se eu consigo.
Então, aqui a transição praticamente não se iniciou ainda, né? A transição marcadamente se inicia. Deixa eu botar de outra cor aqui. Deixa eu ver se amarelo funciona. Quando você tem a queda da mortalidade. Você vê que a natalidade permanece na primeira fase, a natalidade permanece alta, continua a nascer muitas pessoas. Aqui é a primeira fase, né? E a mortalidade cai. Por que cai a mortalidade? Por conta do acesso à chamada revolução médico-sanitária. Antibióticos, penicilina, vacinação pública, saneamento básico, isso tudo está no meio urbano. O processo de urbanização marcadamente acontece nesse cenário de, você vê aqui no caso do Brasil, 30, não é? Até a década de 60, 70, a gente estava vivendo esse primeiro momento, onde a natalidade ainda era muito alta e a mortalidade vai tendo uma queda acompanhando o processo de urbanização brasileiro. As pessoas deixam de morrer por doenças que já foram erradicadas, né? São controladas através de saneamento básico, de acesso à vacinação pública e por aí vai. Na segunda fase, percebam vocês que a mortalidade já está baixa, continua em queda, mas já está baixa e controlada, e assim vai permanecer no pós-transição. O que marca a segunda fase da transição é a queda da natalidade. Então, a primeira fase da transição ela é marcada pela queda da mortalidade. A segunda fase da transição pela queda da natalidade, não é? Por que a natalidade cai? Inserido no meio urbano, especialmente a mulher, vai ter acesso a métodos anticonceptivos, a muito mais informação. Também a mulher entra no mercado de trabalho, porque no meio urbano precisa compor renda familiar. Esses elementos todos vão fazer cair a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulheres em idade fértil. Você percebe aqui que há uma continuidade. E aí, na transição final, que é onde o Brasil está aqui nesse cenário aqui intermediário, né? A natalidade continua a cair, ainda que num ritmo menos acelerado. A mortalidade também, mas já praticamente estável, né? Fazendo chegar à fase final da transição demográfica. Beleza? Então, esses são os pontos que merecem nossa atenção na transição. Vou apagar aqui, voltei e aqui vamos adiante. Um outro tópico de demografia que vai estar na tua prova diz respeito aos movimentos da população, especialmente a partir da análise desse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é um gráfico super interessante que apresenta uma comparação entre a população natural e a população migrante em cada um das regiões brasileiras, região sul, sudeste, nordeste, norte e centro-oeste. O que é que isso significa? Isso significa que você tem, na análise desse gráfico, como perceber qual é a população que maior repulsora demográfica, qual é a população que tem recebido um contingente proporcional, claro, maior de imigrantes, né? E dá para nós pensarmos nessa composição dos fluxos migratórios. Nós sabemos que internamente os fluxos migratórios aumentaram muito a partir da década de 50 com a integração do território brasileiro numa malha rodoviária e aérea mais integrada, não é? Os fluxos aumentaram muito, inclusive de nordestinos indo para o sudeste, para cá, para o centro-oeste, não é? Projetos de colonização amazônica, muitos sulistas saíram para ocupar a fronteira agrícola na década de 70, com a Revolução Verde. Esses movimentos interregionais, ou seja, entre regiões, geram esse tipo de gráfico aqui, que nós vamos analisar agora. Nos dias de hoje, no século XXI, a maioria dos movimentos acontece dentro das regiões, para os polos de atração regional, as metrópoles, mas também cidades médias, que atraem um fluxo muito significativo de pessoas em busca de novas oportunidades de trabalho.
Esse gráfico aqui nos mostra o seguinte: se você tem uma grande população que não nasceu no estado, não nasceu na região, ou seja, é migrante, a coluna vermelha vai estar mais alta. E aí você percebe que de todas as regiões brasileiras, a região que tem o percentual da sua população, maior percentual formado por migrantes, é a população centro-oeste. Eu sou um exemplo vivo disso, sou baiano e moro aqui hoje no centro-oeste. Então eu faço parte desse grupo. Junto comigo, quase 33% das pessoas que moram no centro-oeste não nasceram aqui no centro-oeste. Apenas 67% das pessoas aqui do centro-oeste nasceram no centro-oeste, né? Percebe como isso muda em relação ao nordeste. No nordeste, só 7% das pessoas que moram lá não nasceram lá. 93% das pessoas que moram no nordeste nasceram no nordeste. O que significa claramente a característica de região repulsora demográfica, não é? Você vê que o sul também, muitas pessoas saíram do sul, mas a maioria, mas muito significativa da população do sul é que nasceu no sul mesmo e mora por lá. No caso do sudeste, é um caso bem interessante, porque 16% da população que mora lá não nasceu no sudeste. Mas aqui eu estou falando da nossa região mais populosa. Em números absolutos, você teria um número muito significativo aqui, né? Queria chamar muito a atenção então do centro-oeste, que das regiões brasileiras é a região que tem maior percentual de população que não nasceu na região. Aqui está dizendo, né? O centro-oeste é a região brasileira com maior número de migrantes. Por que isso, professor? Expansão da fronteira agrícola, ocupação econômica desse território do Cerrado, né, posto abaixo, construção de Brasília. Muitas pessoas vieram de fora, tanto para essas duas empreitadas, né, a construção de Brasília e a expansão da fronteira agrícola, o que faz com que você tenha esse percentual. Note que o mapa traz 100% da população de cada região. Menores quantidades de moradores nativos estão nas regiões menos populosas, centro-oeste e norte. São as duas que têm maior contribuição de imigrantes, né? Que atualmente atraem imigrantes. O sudeste tem maior número de imigrantes, mas em relação à população total, a porcentagem fica em 16%. Foi aquilo que eu falei. A população do sudeste é muito grande. Então, 16% aqui é um número muito alto de pessoas, né? E aqui nós chegamos, então, já no outro grupo de assuntos que vai compor a tua prova, não é? A parte de demografia nós já falamos. Então, de demografia merece atenção. Eu estou vendo aqui porque eu fiz a minha anotação, não é? Pirâmides etárias, a comparação entre as pirâmides de países desenvolvidos e países periféricos, subdesenvolvidos. A transição demográfica é super importante, não só esse entendimento do que é a transição demográfica, como o entendimento das fases da transição. As teorias demográficas reformista e neomalthusiana, saber diferenciar, e esses movimentos migratórios dentro do território brasileiro, com destaque aquele gráfico que mostra o número de migrantes e de população nativa, beleza? Agora, sobre esse grupo de assuntos aqui que vocês estão vendo, eu vou trabalhar somente com esse mapa, sobre recursos minerais, não é? É um tema que normalmente implica em alguma dificuldade, porque inevitavelmente tem sim alguma memorização, mas também tem muita possibilidade de se fazer análise, né? Não se ater à memorização. Aqui você tem nesse mapa, que nós já trabalhamos em aulas passadas, né? A principal disponibilização de recursos metálicos, recursos naturais, né? Minerais nesse caso, metálicos e não metálicos no território brasileiro. E o que me parece mais importante aqui, inclusive para a tua prova, é o entendimento dessas duas cores que estão por baixo do mapa, esse verdinho claro e essa cor laranja clara aqui, que eu estou passando o mouse em cima, não é?
O verde claro são as principais bacias sedimentares brasileiras. A bacia do Parnaíba, ou bacia do Maranhão, a bacia amazônica e a imensa bacia sedimentar do Paraná. Aqui. Bacia sedimentar não é planície, não confunde. Bacia sedimentar é estrutura geológica, formada predominantemente por rochas sedimentares. Então, quais são os recursos que você vai encontrar? Aqui tem a bacia sedimentar, né, costeira. Quais são os recursos que você vai encontrar nas bacias sedimentares? Nas bacias sedimentares você vai encontrar os recursos que aparecem em rochas sedimentares. Por exemplo, os minerais energéticos, fósseis, como petróleo e carvão mineral. Olha aqui embaixo o carvão mineral aparecendo. Olha essa coisinha aqui. Aqui é o cinturão carbonífero brasileiro, passando pelos 3 estados do sul do Brasil, numa área sedimentar. Por quê? O carvão mineral não confunde com o carvão vegetal, que é madeira queimada. O carvão mineral foram florestas que foram soterradas lá atrás, no Paleozoico, ou seja, são bacias sedimentares mais antigas, da era Paleozoica, florestas que foram soterradas e fossilizadas. É madeira que foi transformada em rocha ao longo do tempo geológico, muito recuado, muito antes dos dinossauros, muito antes dos seres humanos, né? E hoje nós utilizamos aqui, fazendo exploração do carvão mineral. Assim também é com o petróleo. Vocês estão vendo aqui as torres de petróleo, não é? Aqui nem aparece a plataforma continental, poderia aparecer, né? Porque pegaria a região do pré-sal. Aqui aparece somente o petróleo explorado no continente e você percebe que ele vai aparecer sempre em bacias sedimentares. Por quê? O petróleo também é fossilização. Diferente do carvão mineral, o petróleo é mais recente, é do final do Mesozoico, início do Cenozoico, e é fossilização de seres marinhos. Então preste atenção nisso. O carvão mineral é fossilização de antigas florestas. E o petróleo é resultado hoje da fossilização lá em tempos mais recuados de seres marinhos. Só há petróleo onde foi ou é fundo do mar. Beleza? É bem importante isso que eu tô falando e vai estar na tua prova. Então, petróleo e carvão aparecem em áreas sedimentares, são recursos minerais energéticos, fósseis, amplamente utilizados no mundo, aqui no Brasil também, ainda mais o petróleo, né? E o carvão é resultado da fossilização lá na era paleozoica de antigas florestas, e o petróleo é resultado da fossilização de seres marinhos, de vida orgânica marinha, no final do Mesozoico e início do Cenozoico. Além disso, nessa parte aqui dos escudos cristalinos, que são as rochas mais antigas do planeta, você pode ver que o Brasil tem bastante, né? Mais de 30, 34, 26% do território brasileiro é tomado por essas formações bem antigas. Aqui você vai encontrar a abundância de minerais metálicos, como você pode ver aqui: vinho, cobre, estanho, ferro, ouro, tá bem? E eu vou chamar a atenção, nós temos várias reservas, várias jazidas mineralógicas, né? Mas tem duas que são muito importantes, você tem que saber. São as duas mais importantes pela diversidade e pelo volume de produção. Uma delas está aqui em cima, no Pará. É o chamado Complexo Mineralógico de Carajás, que escoa a produção pelo porto de Itaqui Madeira. Então aqui você tem um corredor de exportação. Vários minerais, principalmente o ferro, mas não unicamente, são explorados em Carajás, vão pela estrada de ferro de Carajás até o porto de Itaqui Madeira e daqui para o mundo. Beleza? E a outra, muito importante, próximo a Belo Horizonte, é o chamado quadrilátero ferrífero. Esse daqui é ainda mais importante, vinculado ao processo histórico do ciclo da mineração, ouro, diamantes, né?
e agora recentemente também para o nosso processo de industrialização, até porque essas jazidas do quadrilátero ferrífero estão próximos das nossas áreas mais desenvolvidas industrialmente. A produção do quadrilátero ferrífero escoa pelo Estrada de Ferro Vitória Minas até o Porto de Tubarão, ou então pelo Estrada de Ferro Central do Brasil, que chega até o Rio de Janeiro, não é? A produção de Carajás visa principalmente o mercado externo. A produção do quadrilátero ferrífero atende às demandas da industrialização interna e também são exportadas, não é? Mas são as nossas duas principais reservas mineralógicas, não são as únicas, como vocês estão vendo aqui, claramente você tem diversas outras importantes reservas mineralógicas ao longo do território brasileiro. Beleza, galera? E para finalizar, então, onde é que eu vou pôr aqui agora? Vou botar aqui embaixo, depois eu mudo, tá bem? A matriz energética brasileira, né? Nós teremos algumas questões. O que é matriz energética? É a composição das fontes de energia utilizadas pelo país. Então aqui você tem a variação da matriz energética brasileira, oferta interna de energia por percentual de participação da fonte primária no total. Com a passagem dos anos, esse gráfico é muito importante, porque além de falar de cada uma delas aqui embaixo, que eu acho que você deve ler, ele vai mostrando a evolução das fontes de energia a partir da própria evolução do país. O país vai mudando, o Brasil foi se urbanizando, se industrializando ao longo do século XX, e aqui em 2014 nós temos um país mais de 80% urbano, com um dos maiores parques industriais do planeta, e aí você percebe que a matriz energética mudou muito. Na década de 40, o país rural ainda, você tinha 83% da energia no país gerado pela lenha, madeira. Era um país rural, forno a lenha, iluminação, não é? Era um país rural. Tá aqui, ó. E aí você percebe que à medida que o Brasil vai se urbanizando, a lenha vai perdendo a sua participação. Hoje participa com apenas 8%. Ainda é até alto. Aqui são os fornos a lenha, né? Mas a população é majoritariamente urbana. Então a lenha vai perdendo a sua prevalência. Por outro lado, você percebe que o petróleo, que aqui era 6,4%, vai ampliando a sua participação, chegando a quase 40%, não é? E alguns outros que foram crescendo. O gás natural cresceu, né? Olha a hidroeletricidade, cresceu bastante. Biomassa é tudo aquilo que advém da vegetação, também cresceu bastante, não é? Então você percebe aqui a variação das fontes energéticas a partir do próprio desenvolvimento urbano e industrial do país. Esse último gráfico, e aí eu finalizo a nossa aula com isso, nos permite comparar as matrizes energéticas brasileira e mundial, praticamente no mesmo momento aqui, 2011 e 2009, né? E o que é que salta aos olhos nessa nossa comparação? É que o mundo, aqui embaixo, né? Essa daqui de baixo, o mundo utiliza em quase 87, quase 90% da matriz energética mundial de todos os países do mundo está sustentada em recursos energéticos, em fontes energéticas não renováveis, especialmente aqueles combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás. Petróleo, gás e carvão, além da energia nuclear, não é? A energia nuclear é bem pequena. Mas percebam aqui a forte dependência e uso desses combustíveis fósseis, que são não renováveis, ou seja, vão acabar daqui a algum tempo. À medida que for explorando, vão acabar. E isso pode significar um severo problema para o mundo adiante, né? Problema, inclusive, significando guerras pelos últimos recursos e por aí vai. Sem contar o problema ambiental, porque esses combustíveis fósseis poluem muito. Então, nesse sentido,
a matriz energética brasileira é ambientalmente mais adequada. Percebam vocês que a nossa dependência de energia não renovável, especialmente desses combustíveis fósseis, quais são os combustíveis fósseis? Petróleo, gás e carvão, não é? O urânio aqui não é combustível fóssil, é recurso mineral não renovável que produz energia nuclear, não é? O percentual do Brasil é muito pequeno. Mas o Brasil, então, ele tem mais da metade da sua matriz, 56% mais ou menos, sustentada em combustíveis, em fontes energéticas não renováveis. É mais da metade, mas comparativamente com o mundo, que é quase 90%, o Brasil ainda está numa situação melhor. Você vê que quase metade da matriz energética brasileira está sustentada em fontes renováveis, ou seja, que tem uso para, se é renovável, não tem limite, né? Não tem o risco de acabar e principalmente polui menos, tá bem? Galera, é isso, acho que esse é o último slide, exato. Fechamos essa aula de orientação, repito, a tua prova vai ser uma prova única, com parte do conteúdo da base comum, parte do itinerário. Essa aula aqui é somente para quem é do itinerário Camil, carreiras militares, tá certo? Na tua prova da R, se você é de carreiras militares, uma primeira parte da prova vai estar toda com o conteúdo comum, da base comum que você estudou, que a professora Cláudia fez a aula, e a segunda parte da prova vai estar com esse conteúdo que eu revisei agora e que nós estudamos ao longo do segundo trimestre, tá certo? Boa sorte a todos, boa prova, espero que vocês tenham um bom resultado e recuperem logo a nota para não ir com essa pendência de resultado para o terceiro trimestre. Grande abraço, tchau, tchau.